Nós passamos ao longo da história, é claro, evoluímos, não é? E passamos então ao longo da história por várias fases processuais, digamos assim. Então, e claro, consequentemente, nós tivemos vários sistemas de apreciação da prova. Começamos lá pelo sistema das ordalhas, que eram os famosos juízos de Deus, onde o cara era submetido, por exemplo, a um castigo aí, ou a torturas, ou a situações muito loucas, né? Se ele passasse pelo castigo, doutores, ele seria absolvido porque era a vontade de Deus. Então você imagina o seguinte, você pega, faz um trilheiro em brasa, tá? E manda o cara atravessar o trilheiro em brasa, esse caminho em brasa aqui, descalço. Se ele chegar do outro lado e não queimou o pé, é porque a vontade de Deus está demonstrando que ele é inocente. Tá? Se ele queimou o pé, pronto, é Deus mostrando que ele é culpado. Tá? Ainda bem que a gente passou dessa fase, evoluiu, não é? Sistemas de prova legal tarifado. Tá? Onde a prova, doutores, ela tinha uma valoração pré-determinada na lei. Tá? Ou determinados fatos poderiam ser provados somente por aquele tipo de prova específica. Tá? Esse sistema legal tarifado, onde você valorava a prova, tá? Você pegava e valorava a prova por critérios legais, ou existia uma tarifação da prova, tá? Esse sistema ele também foi abandonado. Então, por exemplo, era a época que a gente considerava a confissão como a rainha das provas e a testemunhal, a prova testemunhal como a prostituta das provas. Tá? Esse sistema legal tarifado ele foi abandonado. Agora, existem resquícios no nosso Código de Processo Penal. Existem resquícios no nosso Código de Processo Penal desse sistema legal ou tarifado. Tá? Se você pegar lá o seu Código de Processo Penal, tá? Lá no artigo 62, até eu vou pegar aqui, vamos ver se é o 62 mesmo, tá? Acho que é assim, tá? Artigo 62. Olha só, e é isso mesmo. Para você ter uma ideia, ó. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público declarará extinta a punibilidade. Aqui você consegue ver bem o que é um sistema legal ou tarifado. Pessoal, de acordo com o artigo 62 do Código de Processo Penal, como é que eu provo a morte do acusado para fins de extinção da punibilidade? Somente com a certidão de óbito. Isso é um sistema legal tarifado. Então vocês perceberam que o nosso Código de Processo Penal ainda tem resquícios desse sistema. Beleza? Bom, depois nós temos outros dois sistemas. Tá? Esse sistema legal tarifado ele foi duramente criticado, porque ele tirava totalmente a liberdade do juiz, acabava com a discricionariedade do juiz. Tá? Porque o juiz não podia avaliar a prova, não tinha avaliação. Então, se o cara confessava, acabou-se o processo. Perceberam? Determinados fatos somente poderiam ser provados com determinadas situações, como, por exemplo, o artigo 62 que eu acabei de citar. Então, o juiz não tinha liberdade nenhuma na apreciação da prova. Pois bem, em razão disso surgiu o sistema da íntima convicção, tá? Ou da certeza moral do julgador. Então veja só, nós pegamos, doutores, e saímos de um sistema totalmente engessado e demos uma volta, né, no sentido oposto e criou-se um sistema totalmente aberto, onde o juiz, doutores, ele julgaria de acordo com a íntima convicção. Ou seja, pessoal, ele poderia pegar e olhar para a cara do peão e dizer, vixe, tu é feio pra caramba, então eu vou te condenar. Não, você é mais ou menos aí, tá? Então eu vou aplicar uma pena mais branda. Quer dizer, o cara poderia condenar o outro, o juiz poderia condenar o réu porque ele era
Torcia pro time oposto? Ah, não, velho, tu é flamenguista, tu não. Eu tenho uma presunção comigo de que todo flamenguista merece ser condenado. Todo vascaíno merece ser condenado, sei lá. Gente, você já imaginou isso? O cara pegar e julgar de acordo com a íntima convicção, sem a necessidade nenhuma de fundamentar a sua decisão? Perceberam? Esse é o sistema da íntima convicção, onde o julgador ele tem a ampla liberdade de avaliar a prova de acordo com a forma como ele quiser, e ele tem liberdade para julgar como ele quiser. E o pior de tudo, não precisa dizer por quê. Louco, né? Esse sistema existe no Brasil? Pasmem, doutores, mas ele existe. Tá? Ele existe. Esse sistema ele existe, mas existe lá no procedimento do rito do júri. Por quê? Porque no rito do júri, doutores, na segunda fase do rito do júri, que é a realização do plenário, quem julga não é o juiz togado. Quem julga são os integrantes do conselho de sentença, ou seja, os jurados. E os jurados, eles julgam de acordo com a íntima convicção. Eles condenam ou absolvem o réu, sem a necessidade de dizer o porquê que tomaram essa decisão. Então, quando se trata da apreciação da prova por parte dos jurados que formam um conselho de sentença lá no tribunal do júri, o sistema de apreciação da prova adotado é o da íntima convicção. Tá? Tanto é que nós temos um quesito obrigatório, que é o terceiro quesito normalmente, que a pergunta é seca. O jurado absolve o réu? Ele simplesmente responde sim ou não. Aliás, doutores, ele responde dessa forma para todos os quesitos. Tá? Então, você pergunta para o jurado, a vítima morreu? Ele, sim ou não? O réu matou a vítima? Sim ou não? O jurado absolve o réu? Sim ou não? Ele não precisa dizer por quê. Essa é a ideia da íntima convicção. Entenderam o que eu falei? Sim? Beleza. Depois nós temos, doutores, o princípio, ou o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz ou do julgador. Doutores, veja só, esse sistema, ele minimizou o sistema anterior, em que o juiz ele tinha ampla liberdade. Então, o juiz continua tendo liberdade na apreciação da prova, tá? Que é o sistema, inclusive, que nós adotamos hoje no nosso Código de Processo Penal. O juiz ele tem a liberdade na apreciação da prova? Tem, ele tem a liberdade na apreciação da prova, só que tem um detalhe, tá? Ela tem que ser fundamentada. Tá? Ela tem que ser fundamentada. Então o juiz, sim, ele pode, por exemplo, dar mais valor à prova testemunhal em detrimento da confissão, ele pode dar mais valor à confissão do que do próprio laudo, inclusive ele não está vinculado ao laudo, mas tudo ele tem que fundamentar. Tá? Então ele é livre na apreciação da prova, mas porém de forma fundamentada. Tá certo? E nisso nós temos algumas conclusões, olha para a tela. Quando o juiz ele não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, tanto é que vigora, nós temos na nossa sistemática processual penal a liberdade na produção da prova. Nós não temos uma hierarquia entre os meios de prova, justamente porque nós abandonamos esse sistema legal tarifado. E as provas, claro, eu só posso falar que prova é prova se ela estiver nos autos do processo. Certo? E tem um detalhe, prova, para ser considerada prova, ela precisa ser produzida em observância ao contraditório e à ampla defesa. Tá? Então, prova é tudo aquilo que é produzido no processo e, é claro, de acordo com o contraditório e a ampla defesa. Mas peraí, Jair. Então, o que você está chamando a atenção aqui já nem entendi. Provas produzidas na fase extrajudicial podem ser utilizadas como elementos de convicção secundários? Podem, doutores. Isso não descaracteriza o que eu acabei de falar para você. Tá? Porque as provas produzidas na fase extrajudicial, isso já
isso ficou evidenciado em recente decisão do STJ, são provas, mas eles vão ser utilizados como elementos de convicção secundários. Até porque, doutores, existem determinadas provas produzidas na fase pré-processual que elas não têm como ser repetidas. Elas não têm como ser repetidas. Então eu não posso repetir uma interceptação telefônica, eu não posso repetir um exame de corpo de delito, porque os vestígios já certamente desapareceram. Então você tem que levar isso em consideração. E por que que essas provas produzidas na fase extrajudicial, elas podem ser utilizadas como elementos de convicção secundários? Porque, pessoal, eu já expliquei isso na aula passada, quando eu falei do contraditório e da ampla defesa no inquérito, não é? Então veja só, eu tenho aqui a fase de inquérito policial. Então aqui eu tenho a produção das provas. Essas provas aqui, elas não estão sujeitas ao contraditório e ampla defesa porque não há previsão dessas garantias durante a fase inquisitorial. O que acontece? Essas provas aqui, elas estarão sujeitas a um contraditório diferido ou postergado. Porque a partir do momento em que elas integrarem o processo, eu posso pegar e me opor a elas, eu posso contraditar, eu posso me defender? Posso, sem problema nenhum. O que você não pode é fazer isso aqui na fase de inquérito, em razão da natureza inquisitorial deste inquérito. Então, olha só, presta atenção aqui, isso aqui é, olha só, 20/10/2020. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase de inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal. Pronto, foi o que eu acabei de falar. Então, 20/10/2020, do nosso querido ministro Nefe Cordeiro, que inclusive se aposentou essa semana.